finalmente fizemos essa nossa brincadeira de destilados. Um cafezinho aí no final. Ai, cara, você vai ver, que é surpreendente, né? Mas ele é um bourbon. Como é que você achou esse bourbon? É um bourbon. É um bourbon leve. Tá. É um bourbon leve. Você encontrou aqui nesse mercado? A garrafa é linda. Extra. Lá no Extra. Extra. Eu tava curioso com ele por causa de um filme. Eu vi num filme, né? Aí não é barato, mas o uísque nenhum tá barato. Tá 130. O Chivas 12 tá 150, 160. Exato. Né? Por aí mesmo. Eu falei, quer saber? Eu vou gastar um dinheiro aqui. Quem que chegou aqui? Rede Copa Leblon. Boa noite, meu amigo. Quem são vocês? Rede Copa Leblon, não conheço você. É Rede? Olha, eu sou cego, eu tenho que chegar perto para poder ver. Não. É velhice, se eu não chegar perto eu não consigo ler. Mas se apresenta aí, meu amigo. Você é dono de bar? É só um interessado em bebidas, cervejas, uísque? Hoje nós estamos fazendo uma edição especial do S Está Gelada, no programa sobre cerveja com o professor César Peixoto, edição 107, dedicada a destilados. Então nós vamos degustar alguns destilados e não as cervejas que nós tradicionalmente degustamos nas quintas-feiras. Então, Rede Copas Leblon tá aí logado na nossa live. Eu parei com a história da música, cara, dá muito trabalho. Toda vez eu botava música no vídeo, aí o YouTube vinha me perguntar de quem era, aí eu tinha que mostrar que não tinha direitos autorais envolvidos. Vai ficar sem música mesmo. É mais fácil. No tempo que eu tava na rádio, aí não, porque a rádio paga, recolhe os impostos e tal, e aí tava tranquilo, mas fazendo vídeo pro YouTube fica complicado. Tenho que me entender lá com eles melhor como é que eu vou fazer isso aí. Bom, nós temos aqui 3 uísques e um café, né? Os cafés Mocato apoiaram aqui o nosso evento hoje, né? Cederam pra gente essa edição do Café Mocato Icaraí, mas vai ser a saideira. Ser café a saideira, né? Nós temos o Jameson Caskmate Zipa Edition. Eu tô louco para encontrar o Stout Edition. Daqui a pouco eu vou explicar qual é essa história aí de IPA Edition, Stout Edition. Temos o Bullet Bourbon do Kentucky, Estados Unidos. Originalmente ele era produzido em Nova Orleans, aí depois ele foi para o Kentucky. E o clássico Jack Daniel's Number 7, né? O número 7, Jack Daniel's mais clássico aí da nossa lista, porque tem o Gentleman Jack, tem o Jack Daniel's Single Barrel, que ele não combina diferentes barris, ele é tirado de um barril só, e tem agora o Jack Daniel's Honey com mel e o Fire com canela. E aí o Jim Beam também lançou um Honey, lançou um com canela e gerou aí uma nova linha de bourbons, né? Mas aqui a gente vai começar com a intensidade. Então, o Jameson é o mais leve dos 3, vai ser o primeiro. Depois o Bullet Bourbon, e aí a gente fecha com o Jack Daniel's, que é o mais encorpado e tal. O Jameson Caskmates é uma parceria da destilaria Middleton. A destilaria Middleton é que faz o Jameson. É um whisky irlandês, com a cervejaria irlandesa Franciscan Well. A primeira parceria deles foi o seguinte:
eles pegaram um lote de Jameson, colocaram em barril para envelhecer, para amadurecer. O uísque envelhece quando ele envelhece por anos, com prazo determinado. E ele amadurece quando ele vai para o barril apenas para ganhar corpo, cor e as notas de aroma e paladar que ele vai extrair do barril. Então são processos diferentes, o envelhecimento e o amadurecimento. Então esse é um uísque que não é envelhecido, ele é só amadurecido em barril. Então a Jameson produziu um lote de uísque, colocou no barril para amadurecer. Quando o uísque estava pronto, ela estocou esse uísque e cedeu os barris para Franciscan Well envelhecer a stout deles. Então os caras pegaram a stout, colocaram no barril que tinha amadurecido o Jameson. Depois do processo de envelhecimento da stout nesses barris, que já tinham sido usados para aquele lote de uísque, a stout foi envasada e os barris foram devolvidos para Middleton, que pegou o uísque que estava estocado e colocou para finalizar nesses barris que agora traziam as características da stout. Esse Jameson Caskmate Stout, ele deve ter notas de chocolate, notas de café. Deve ser um espetáculo, cara. Deve ser um espetáculo. Mas eu ainda não encontrei. Aí a segunda parceria foi com a IPA da Franciscan Well. A Jameson fez a mesma coisa, produziu um lote do Jameson, amadureceu em barril. Quando estava pronto o uísque, ela estocou, mandou os barris para Franciscan Well. A Franciscan Well envelheceu a IPA deles nesses barris. Quando terminou o processo de envelhecimento, envasaram a IPA e devolveram os barris para Middleton, que aí finalizou o Jameson nesses barris que haviam sido usados para envelhecer a IPA da Franciscan Well. Então está aqui o nosso Jameson Irish Whiskey Caskmate IPA Edition. Vai botar gelo, degustação de uísque. Cowboy, né, amigo? Pelo amor de Deus. Não tem a menor chance de você botar gelo no uísque. Agora, uma coisa importante. Toda degustação de bebida alcoólica, passa água, por favor, Zé. Você deve beber um gole de água antes. Por quê? Primeiro, para preparar o paladar. Segundo, para preparar o paladar entre uma bebida e a outra. E terceiro, para conter o nível alcoólico, né? Então, tudo isso está envolvido. Eu não bebo uísque com água. Como não? Você não bota gelo no uísque? Gelo é o quê? Água. Ué. Então, porque existe uma lenda urbana de que faz mal beber água com destilado. Lenda urbana. Quem bota gelo no destilado, bebe o destilado com água. Então, beber um gole de água antes e entre um destilado e outro é importante para a qualidade da degustação. E aí, tem um aroma suave, perceptível o álcool, e você percebe uma nota floral de lúpulo. Afinal de contas, é uma IPA, né? Ele envelheceu, ele finalizou no barril usado para envelhecer IPA. Então tem uma nota de lúpulo no aroma do Jameson Caskmate IPA Edition.
É um uísque suave, alcoólico, o álcool é presente, é forte, é intenso. Tem aquela coisa envelhecida em barril, tem aquela coisa da baunilha, que é muito típica. É uma nota muito típica extraída do envelhecimento, do amadurecimento em barril. Mas é um uísque muito, muito, muito agradável. Suave e agradável. Assim, com certeza agrada a qualquer pessoa que já experimentou o uísque, que gosta de uísque. Não é dos mais parrudos, por isso que eu digo, ele é bem suave, agradável e muito interessante. Zé, meu amigo Zé tá aqui, ele não gosta de aparecer na live, mas eu vou pedir para ele dar a opinião. O que você achou do nosso Jameson Caskmate IPA Edition? Esse é um Jameson especial, né? Como você disse, uma ele edição foi especial. envelhecido, etc. A gente, eu pelo menos conhecia o Jameson clássico, né? E realmente a diferença dele, eu acho que é exatamente essas notas florais aí pelo envelhecimento, né? Mas é excelente para quem está iniciando. Né? Não é forte, não é pesado, mas é bem mas é bem marcante, né? Você sente o álcool, você sente essa nota floral que veio do lúpulo. Quem conhece cerveja sabe, vê nitidamente que veio do lúpulo, está presente no aroma, está presente no sabor. E o amadurecimento em barril deu uma notazinha adocicada ali de baunilha e tal. Bem adocicado. Muito equilibrado. Eu achei ele muito, muito equilibrado. Até muito reduzir o final dele, o álcool, né? Sim. E, geralmente o uísque no final ele sempre deixa um gosto mais alcoólico na boca, mas com esse tom floral aí deu uma equilibrada, é verdade. O Zé Luiz lembrou muito bem que essa presença de lúpulo deu uma aliviada na persistência do uísque, no retrogosto, que costuma ser muito intenso em álcool. E aqui você tem ali aquela divisão entre o uísque e as notas de lúpulo. Inevitável, tenho que lavar os copos, óbvio. Eu vou lá, pode deixar. Pra gente passar pro nosso próximo uísque, que é o Bulleit Bourbon. Tira gosto para uísque tem que ser coisas de gosto intenso, né? Então, um queijo parmesão temperado, um pepperoni. Não dá para você tirar gosto de uísque com mussarela de búfala. Nada contra, adoro mussarela de búfala em pratos adequados, em harmonizações adequadas. Mas para um uísque você precisa harmonizar com alguma coisa que tenha sabor intenso. Interessante, né? Quero ver se eu encontro o Stout. O Stout. O Stout deve ser fantástico. E a cerveja é de lá mesmo, da Irlanda, né? É irlandesa. A Franciscan Well é irlandesa. Pô, será que eles tinham alguma coisa contra a Guinness? Pô? Devia ter feito com a Guinness. Mas aí é questão de parceria, né? Pensou? Que é uma Stout, né? Que é uma Stout. É a mãe das Stouts, né? A mãe do estilo. Bulleit Bourbon. O Bulleit ele tem algumas características. A receita dele exige no mínimo 51% de milho. Só que ele também recebe, em média, 29% de centeio.
A gente vai falar do Jack Daniels daqui a pouco. O Jack Daniels também usa milho, centeio, cevada. Mas o Bulleit tem essa coisa do domínio do milho, no mínimo 51%, e uma pegada intensa de centeio, com em média 29% de malte de centeio para produzir o mosto que vai ser destilado e gerar o nosso Bulleit Bourbon. Quem chegou aqui? Burton. Seja bem-vindo, Burton. A gente já falou do Jameson Caskmate IPA Edition. Estamos no nosso segundo whisky, o Bulleit Bourbon. Então vamos. Rolha. É uma questão, né? A garrafa é belíssima. A garrafa é belíssima, belíssima. Muito bonita. Muito suave o aroma. Você percebe alguma referência em relação ao Bourbon clássico no aroma. Você percebe alguma coisa do Bourbon clássico. Tem alguma coisa do próprio centeio. Você, para quem usa malte de centeio na produção de cerveja, você consegue notar no aroma essa pegadinha do centeio. Ele deixa alguma coisa de centeio no aroma. Olha, um bourbon suave, delicioso. Algumas pessoas acham o Jack Daniels muito intenso, muito forte. O Bulleit não é tão intenso, mas o sabor de bourbon está muito presente. Ele não estava presente no aroma, mas o sabor é de bourbon clássico. Ele é amadurecido em barris de carvalho americano, da mesma forma que o Jack Daniels, e desse carvalho ele traz notas de baunilha e alguma coisa de nota de canela, alguma coisa assim, uma certa picância, além de você perceber no aroma e no sabor a presença do centeio, mas muito equilibrado. O álcool não se destaca em momento algum. O aroma não remete a Bourbon, mas o sabor resgata a tradição clássica do Bourbon. Olha, muito bom, muito bom. O que você achou do nosso Bulleit Bourbon, Zé? Olha, algumas características. Você que é um fã de Jack Daniels, né? Em termos de uísque, você sabe que eu não abro mão do... Há quem diga, inclusive, é uma lenda que até que você pode explicar, que o Bourbon não é um uísque, né? Chamam de Bourbon uísque americano, porque é milho, etc. Mas a minha praia realmente é o Jack. Você vê que já existe uma grande diferença do Jameson irlandês para o Bourbon, porque um é uísque e o outro é Bourbon. E eu sou fãzoca do Jack Daniels, adoro Bourbon, e para mim o melhor deles é o Jack Daniels, mas esse não deixa de ver, não. Te digo uma coisa, inclusive, mais suave e, por incrível que pareça, com um teor alcoólico superior do Jack. Do Jack. Esse é 45, o Jack tem 40. Né? Mas realmente, não vou dizer para você que não deva nada ao Jack Daniels, mas excelente Bourbon. Excelente Bourbon. O que acontece? Isso é uma discussão e tanto, né? A própria Jack Daniels não se intitula Bourbon. Ela se intitula Tennessee Whiskey. Por que ela se intitula Tennessee Whiskey? Porque ela fala que quando a gente degustar o
O Jack eu vou entrar em detalhes com isso. Chegou mais alguém aqui, meu. Quem? FLSD Rio de Janeiro, RJ. Eu não vou adivinhar quem é FLSD, mas boa noite, seja bem-vindo. A gente já comentou do Jameson Whisky. E estamos degustando nada, porque eu já zerei meu copo, o Bulleit Bourbon. Daqui a pouco a gente vai pro Jack Daniels. Mas eles falam que o Jack Daniels é um Tennessee Whiskey. E eles dizem isso porque o clima no Tennessee afeta muito o amadurecimento do whisky. Então, se fosse feito em outro lugar, seria diferente por conta do clima. Só que o que os puristas falam é que se você tem majoritariamente milho no preparo do mosto para destilação, você está produzindo bourbon. É o caso do Bulleit, é o caso do Jack Daniels. Se você tem majoritariamente cevada no preparo do mosto para destilação, você tem o whisky. Daí essa parceria entre o whisky e a cerveja. Porque do mesmo mosto que você vai produzir uma cerveja, por fermentação, você pode produzir o whisky por destilação. Uhum. Então, é uma coisa... Chegou mais alguém aqui? Eu já falei que eu sou cego, né? Cacá Azevedo, seja bem-vindo, Cacá Azevedo. Eu vou modificar meu kit de cerveja para produzir na mesma braçagem cerveja e uísque. O que é que eu vou fazer? Eu preparo o mosto e aí, depois que o mosto está pronto, você ferve o mosto, certo? Depois que chega em determinada temperatura, de acordo com a levedura que você está usando, levedura chongas, que aí a gente na fervura a levedura vai entrar depois, na fermentação. De acordo com o estilo de cerveja, a receita que você está usando, a quantidade de proteínas que você está usando e as enzimas presentes no malte, você chega a uma determinada temperatura e aí começa o processo de resfriamento para acrescentar a levedura e fazer a fermentação. Chegou aqui quem? Minha querida amiga Aline Fernandes. Beijo, Aline. E aí o que acontece? Na hora que eu interrompo a fervura para ir para a fermentação, eu tenho uma panela de 30 litros, eu vou tirar, por exemplo, 20 litros para fermentação e 10 litros para destilação. Eu tiro os 20 litros para fermentação, boto no fermentador, acrescento a levedura, controlo a temperatura. E volto a ferver os 10 litros que ficaram na panela para destilar um whisky daquele mosto. Eu vou fazer essa modificação no meu kit e quando ela estiver pronta, a primeira braçagem que eu fizer, eu vou filmar e postar no canal lá no YouTube. Você pode acompanhar, se inscrever lá no canal sobre cerveja com Prof. César Peixoto. Você pode entrar na busca do YouTube e coloca lá Prof, P-R-O-F, de professor. Prof. César Peixoto, aparece o canal, se inscreve lá, que a gente está batalhando para chegar a 1000 inscritos, que aí o YouTube para de pegar tanto no meu pé em relação a um monte de coisas. Pois é, eu não posso fazer live no YouTube porque eu não tenho 1000 inscritos. Então, colabora lá, galera. Mas me acompanha no Instagram também, hein? Me acompanha no Instagram também porque esse mundo de redes sociais depende de vocês, certo? Então já foi o Jameson Cask Mate IPA Edition, um whisky irlandês finalizado em barris dele mesmo, mas que foram utilizados para envelhecer cervejas IPA. Degustamos o Bulleit Bourbon, um bourbon americano, muito interessante, leve, suave, mas sem aroma de bourbon, mas com gosto
muito claro, muito intenso de Bourbon. E agora vamos ao clássico Jack Daniels número 7. A Aline Fernandes se inscreveu no meu canal no YouTube. Obrigado. Jack Daniels número 7. O Jack Daniels é um bourbon que utiliza milho, centeio, malte de cevada na sua receita. Só que ele tem uma característica que eu acredito que o meu amigo Zé Luiz não sabia. Qual é a característica? Os diferenciais do Jack Daniels começam na destilação. Então eu preparo o mosto desses maltes de milho, centeio e cevada e fervo. E aí todo mundo conhece o processo de destilação, os vapores vão subir, vão passar por um condensador e vão pingar do outro lado. Do outro lado, o fundo do condensador tem 3 metros de carvão vegetal de bordo. Então, após a destilação, o Jack Daniels inicial, que ainda é transparente, não é amarelado, é transparente, ele passa por esses 3 metros de carvão vegetal de bordo antes de ser coletado para ser colocado nos barris de carvalho branco típicos do mercado americano. Então, essa filtragem no carvão, ela entrega características que, assim, só o Jack Daniels tem, entendeu? Ninguém copiou o processo, não que eu saiba, não que eu conheça, entendeu? Então tem essa coisa de passar pelo carvão de madeira de bordo na saída do processo de destilação ali após a condensação. Depois ele vai amadurecer em barris de carvalho branco. São barris novos que amadurecem o Jack uma única vez. E não é envelhecimento, é amadurecimento. O Jack número 7, ele não é envelhecido. Ele entra no barril e aí, trabalho dos deuses, né? Tem um cara que vai uma vez por semana tirar uma provinha do barril e ver se o uísque já está no ponto, já está amadurecido. E aí ele vai lá e prova barril por barril e tal. A Jack Daniels produz uma quantidade imensa de barris. Então, o Jack número 7, ele é uma combinação dos barris. Porque, óbvio, né? Um barril pode amadurecer mais do que outro. Então, na hora de envasar, eles combinam vários barris para obter o padrão do Jack Daniels. Tanto que existe uma versão do Jack Daniels que é o Single Barrel. Ele não é envelhecido, mas ele é amadurecido em um único barril, tirado de um único barril. Mas, normalmente, o Jack Daniels número 7 é um blend dos vários Jack Daniels, dos vários barris dispostos nos armazéns da destilaria do Tennessee. E esse é o dos Jacks, esse é o tradicional. É o mais tradicional. É o mais tradicional. Ele... Deixa eu beber um golinho de água. Ele é único. Assim, eu considero que o Jack Daniels define o que é bourbon. Assim como a Guinness define o que é stout, por exemplo. Assim como uma Erdinger define o que é Weiss. Né? Então tem alguns rótulos que são consagrados. As Pilsen tchecas, né? Como é que é o nome dela? A Tá aqui, ó. Tá aqui na minha coleção. Cadê ela, meu Deus? Não, eu tô com a Zlatorog. Mas não é a Zlatorog que eu queria, não. Mas sim,
as cervejas tchecas definem o que é Pilsen. Né? Você tem até ali algumas, eu não sei. A Heineken define o que é Lager. Exatamente, eu acho clássica, né? A Heineken define o que é Lager. Então, o Jack Daniels define o que é Bourbon. O aroma é espetacular. É o aroma que você espera do Jack Daniels, que define a característica de Bourbon. Você sente notas de madeira do envelhecimento, tem notas do centeio, não tão intensas quanto no Bulleit, uma coisa leve, mas para quem realmente costuma usar centeio nas receitas de cerveja, vai perceber com mais facilidade. E a baunilha, que a baunilha ela vem da relação entre o uísque e o barril de carvalho. Então você sempre vai, envelhecer em barril de carvalho, você sempre vai ter notas de baunilha. Até porque tem uma curiosidade também, que eu até então teria que estudar. Mas tem algum outro país, sem ser América, que faça Bourbon? O Bourbon acho que é tipicamente americano, né? Olha, tem conhecimento? Eu não posso jurar, mas eu acho que o Japão faz Bourbon e eu sei que a Austrália faz. Tem Bourbon australiano. A Austrália eu tenho certeza. E eu tenho quase certeza que o Japão faz Bourbon. Aliás, a Escócia é a detentora dos melhores uísques do mundo. Cultura popular e tal, é o senso comum. Mas nas últimas 20 anos, o Japão ganha todos os concursos de melhor uísque do mundo. Veja só, hein? São uísques japoneses, batem os escoceses. Batem os escoceses. Eu não tenho certeza se o Japão faz Bourbon, mas na Austrália, próximo à ilha da Tasmânia, tem uma destilaria que faz Bourbon. Bourbon australiano. Muito bem. Como eu tinha dito em algum momento anterior, o Jack Daniels se define como Tennessee Whiskey, não como Bourbon. Por quê? Porque as mudanças climáticas típicas do Tennessee influenciam muito o amadurecimento no barril de carvalho. Então, por conta disso, eles fizeram quase uma jogada de marketing, né? Se intitular Tennessee Whiskey. Mas como a base principal do whisky, do Jack Daniels é o milho, então ele é um bourbon, certo? O sabor é muito intenso, o álcool é intenso. Tanto que a gente fez uma escadinha, né? Ele é o mais intenso dos três, sem sombra de dúvida. Mas é característico dele. Então, uma vez me disseram que o Jack Daniels ame-o ou odeio. Como algumas... A própria Guinness. Tem gente que odeia Guinness. Mas, se você quer construir uma cultura etílica, você tem que conhecer o Jack Daniels, tem que experimentar. É um bourbon clássico, provavelmente o mais clássico de todos, o que define o estilo, e é inevitável experimentar o Jack Daniels. Agora, tem uma diferença entre você degustar uísque, ou cachaça, ou vodka, ou rum, destilados em geral, e você degustar cervejas. Eu tô suando. 3 copinhos e eu tô suando. Para você conseguir isso com cerveja, você tem que partir para aquelas cervejas acima de 12%, né? Aí elas esquentam. Elas realmente esquentam. Eu tô com a Perigosa Wild da Bod Brown, 18%. Ainda nem abri, cara. Tô namorando a garrafa.
Isso deve ser um espetáculo. Mas tem essa questão. O destilado, ele aquece porque ali na casa dos 40 graus de teor alcoólico e tal, não tem muito como evitar este efeito. Além do mais, também a cerveja você sempre bebe geladinha, né? É. E aí o uísque, por ter mais teor alcoólico que você tomar Cowboy, ele... Então esses foram os nossos 3 uísques. Eu vou pedir para vocês um segundo, que eu vou ferver a água para passar o nosso café Mocato, cortesia da Mocato. Agradeço o pessoal da Mocato. É o Icaraí. O Icaraí é o café de entrada da Mocato no segmento de cafés especiais. É um café que entrega uma torra média escura e uma intensidade média alta. Não é aquele café extremamente forte que nós encontramos em algumas outras versões, mas não é aquele café basicão, tranquilão, leve e tal. Então é um café de intensidade média alta. Eu estou assim bem curioso para experimentá-lo. Embalagem a vácuo, mas dá para sentir o aroma. Dá para sentir o aroma promete muito. Eu vou ali ferver a água e já volto. Esse café aquele que foi oferecido lá na festa, na lancha. Já é um cheiro maravilhoso, hein? Estava esperando a oportunidade. É claro. Não é um café medido, né? Não. Agora, alguém lançou, eu acho que foi a Pilão, cara. Foi até o último café que eu comprei. Um café chamado 252. A embalagem é preta e dourada, R$1 a mais do que o forte. O extra forte. O extra forte. É, R$1 a mais. Vou comprar. Caraca, bicho. Maravilhoso. Porra. Não sabia que não, né? Cafezão. É exatamente isso. Eu acho que é o pilão, mas eu lembro da temperatura. 252, que é a temperatura que ele foi torrado. Entendi. Já estamos voltando com o kit tradicionalíssimo de tirar café, a jarrinha, coador de pano, né, meu amigo? Pelo amor de Deus, não pode ser coador de papel. O coador de papel, ele, com a temperatura da água, ele libera contaminantes no café. É prático, claro, você acabou de passar, joga fora. Um coador de pano. Vocês sabem que eu tenho uma horta na varanda, né? O pó do café que você coa é adubo para horta, tá? Então, pode usar como adubo. Você em casa produz pouco. Em escala industrial, o pó de café pode ser utilizado para extrair óleo. Você já reparou que ele deixa uma certa gordura? Então, pode ser utilizado para extrair óleo. Mas isso em escala industrial. Em casa, se você tem planta em casa, você pode usar o pó de café como adubo para as suas plantas. Vou pegar lá a água fervendo para a gente passar. Outra coisa. Você ferve a água, mas não passe o café com a água fervendo. A água fervendo, ela vai queimar o pó e vai deixar o café um pouco mais amargo. Então você deixa a temperatura baixar um pouquinho antes de passar o café. Dica.
Muito bem. Vamos abrir aqui o nosso mocato. Olha, o aroma é intenso. Aí, novamente, né? Quem é que gosta de café? Se você gosta de cerveja Porter ou Stout, você gosta de café. Inevitável. Nossa! Por que dava para sentir o aroma, mesmo com a embalagem a vácuo? Porque ele tem um filtrozinho. Não sei se vai dar para ver. Ele tem um filtrozinho aqui, ó, tá vendo? Para arejar o café e para permitir justamente você perceber o aroma. Estou apostando que é um café de intensidade média alta. Vou fazer 2 xícaras, então não vou colocar muito pó. 2 colherzinhas dessa daqui, ó. A água agora já não está mais fervendo, então ela não vai queimar o pó. A gente coloca. E deixa ele passar tranquilamente. Agora vem um drama. Agora nós temos um drama que é o seguinte. Com açúcar, com adoçante ou puro. Os puristas tomam o café puro, sem adoçante nem açúcar. Eu sou diabético, então eu não posso usar açúcar. Mas eu não curto café puro. Até bebo, mas não curto. Então eu vou colocar umas gotinhas de adoçante no meu café. Lamento, peço desculpa aos puristas, mas faz parte da guerra. Ainda não cheguei nesse nível. Posso adoçante, Elisa? Eu também confesso a você que eu não estou nesse nível ainda, não. 3 gotas é o suficiente. Já passou o nosso café. E agora vamos ver o que a Mocato nos reserva. Mocato Icaraí. Mocato Icaraí. O aroma é médio, não é aquele aroma fechadão, daquele café extremamente forte. Quem é que chegou aqui? Cervejaria Lendários. Boa noite, meu amigo. Prazer ter vocês aqui na nossa live no Instagram. Depois o vídeo vai para o nosso canal no YouTube sobre cerveja com Prof. César Peixoto. Hoje nós falamos do Whisky Jameson Caskmade IPA Edition, do Bulleit Bourbon, do Jack Daniel's No. 7,
Estamos degustando agora o café Icaraí da Mocato, que está apoiando a gente nessa degustação. E depois vamos para um charutinho Granada da Garcia e Vega. Extremamente saboroso. Muito assim, o sabor é muito rico. Não é um café de intensidade forte. Então, quem gosta do café leve vai adorar, porque tem muito sabor sem ser extremamente intenso. Tem intensidade média, agora o sabor é riquíssimo, riquíssimo. Eu vou até tomar um gole sem adoçante. Caramba, muito bom. Tem versões, como eu disse, o Icaraí é o café de entrada da Mocato no segmento de cafés especiais. Então tem versões bem mais intensas, bem mais fortes, para quem gosta daquela pegada intensa do café. Mas é muito, muito saboroso. Sem adoçante, é exatamente isso que você percebe. Ele tem muito sabor, mas não é um café de intensidade tão agressiva. O que está escrito aqui? O pessoal da Lendária está comentando que ainda não experimentou esse café. Deixa eu dar uma referência para vocês. A Mocato, ela tá no Instagram. É Mocato, com 2 Cs, BR. Mocato BR, no Instagram. E eles são de Nova Friburgo. Então, se você tiver em Nova Friburgo, tem a oportunidade lá de visitar a Mocato, mas entra lá no Instagram deles e dá uma olhada. De repente você consegue adquirir o nosso Mocato Icaraí ou outras versões mais suaves ou mais intensas do café da Mocato. Muito bem. Vamos acabar com esse café. Eu tô aqui com o meu compadre, Zé Luiz. Vou fazer a mesma coisa que você agora. Vai ser cowboy. Sem adoçante, cowboy. Sem mistura. Sem mistura. Também vou tomar esse restinho puro. Faz bem. Bem suave, bem suave. Tranquilo. Mas com sabor muito rico, né? Muito bem. Agora é que são elas. Nós vamos degustar um charuto nicaragüense Garcia e Vega. Garcia e Vega da Nicarágua, um charuto Granadas, é um charuto de corpo médio, então não é tão intenso assim. O aroma é um espetáculo. Chegou mais alguém? Hugo Silva, boa noite, Hugo. Aroma espetacular. Eu admito que eu queria ter conseguido. Parece preconceito. Não é preconceito. Não é preconceito. Mas eu tenho que admitir que a minha experiência com charutos, ela coloca os cubanos como os mais intensos. E o tipo de charuto que eu mais gosto é o robusto. E você tem algumas marcas cubanas de charutos, até de outras. Tem marcas da Nicarágua, tem marcas de Salvador, na Bahia,
Você tem charutos robustos, mas um coíba robusto ou um patargás, caraca, bicho, é de outro planeta. Mas vamos experimentar o Garcia y Vega Granada da Nicarágua. Não é um charuto tão intenso, mas tem um aroma espetacular. Só tem que pegar o fósforo. Tem acendedor ou tem que ser fósforo mesmo? Não, vamos acender com fósforo. Que beleza. Existe uma crítica dos experts em charutos, eu sou amador em charuto, em relação aos acendedores a gás. Eles criticam o acendedor a gás, que ele compromete o sabor do charuto no momento inicial. Então o ideal realmente é usar o fósforo. E se você está pegando um charuto mais encorpado, que demora mais para acender, aquele fósforo longo é perfeito para acender o charuto. Ah, o Hugo está lamentando que ele perdeu o início da live. Faz parte, Hugo, faz parte. Agora, nós temos que lidar com algumas questões, né? Eu moro em apartamento. Esse home office tá bagunçando a agenda de todo mundo, eu concordo. Eu moro em apartamento. Então, eu gosto de charuto, porém, o cheiro do charuto toma conta de tudo. Então, eu vou ligar o ventilador aqui para dar uma ajudada no aroma no ambiente. Talvez fique um ruído aí na live, espero que não, mas então agora tem um ventinho rolando. Eu tenho aqui uma caixa de fósforos extra longos. Embora esse charuto seja charuto fino, ele não demanda muito tempo para acender, mas eu tenho fósforo extra longo para quando eu pego um robusto, alguma coisa desse tipo, eu tenho a ferramenta ideal para acendimento do charuto. Antes não. A pergunta é a seguinte: o que eu vou harmonizar com esse charuto? Se fosse um charuto que eu conhecesse, por exemplo, coíba robusto, Jack Daniels, é um charuto muito intenso, pede uma bebida muito intensa. Eu não conheço esse Garcia y Vega, eu não consigo decorar o nome, meu Deus, Granadas. Então eu vou dar uma baforada primeiro, sentir o sabor, para depois escolher qual uísque que a gente vai usar para acompanhar o charuto. No charuto, a cor da folha, ela define o que seria mais robusto ou não? Sim. Quanto mais escura a folha do charuto, mais intenso ele é. Quanto mais clara a folha, mais suave é o charuto. Isso é verdade. É muito bom.
precisa de média intensidade, não? Sim, nem diria média, é um charuto suave. Existem algumas regras no mundo do charuto, por exemplo, é um crime você acender o charuto e deixar ele apagar. Isso é um crime. Você tem que fumar o charuto de forma contínua até o seu final. Deixar o charuto apagar é um absurdo. Olha, Bulleit Bourbon. Ele é suave, então o Jack Daniels ia tomar muito o paladar se fosse harmonizado com ele. O Bulleit Bourbon, que é um bourbon mais equilibrado, ele oferece uma harmonização melhor com o Garcia Vega Granadas. O nosso café Icaraí da Mocato também combinaria muito bem, porque é um café de corpo médio. Combinaria muito bem com esse charuto. Pessoal, é isso. Tá acabando a nossa live. Na edição 107 do programa sobre cerveja com o professor César Peixoto, a live não foi de cerveja, mas de destilados, uísques e bourbons, café e charuto. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, manda agora pra gente falar ainda durante a live. E daqui a pouco a gente tá encerrando. E aí eu vou bater papo aqui com as minhas garrafas de uísque, certo? Charuto ainda tem que estudar um pouco mais. Mas essa eu não sabia, não? Essa da... Qual? Nunca prestei atenção nisso, de que realmente o acendedor queimar, pode produzir... A temperatura dele é muito alta. Entendi. E aí ele queima ele não apenas acende, mas ele queima a folha de fumo. E aí isso compromete o sabor. Inicial. Então, os puristas não recomendam o isqueiro. Nem maçarico, nem nada disso. Gente, eu vou ficando por aqui então. Nosso horário também já está fechando. Daqui a pouco o Instagram encerra. Tá dizendo ali, ó. Em 1 minuto ele vai fechar a nossa live, porque já tem quase 1 hora de live. O Instagram só aceita 1 hora de live, já tem 59 minutos. Então, foi um prazer ter vocês aqui com a gente. O vídeo vai para o YouTube sobre cerveja com o Prof. César Peixoto daqui a pouco. Inscreva-se lá no YouTube, segue a gente no Instagram e quinta-feira que vem temos uma nova live, só que de cerveja. Amanhã, 20 horas, live no Instagram, entrevista com Marcelo de Barros, do Fest Rio Beer, sobre o momento dos eventos nessa pandemia. Valeu! Sobre cerveja, informação, entretenimento e os prazeres do mundo cervejeiro. A apresentação, professor César Peixoto.